Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite que Tu nos destes. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas. Nós te agradecemos esse domingo, te agradecemos essa manhã de estudo da Tua Palavra. Principalmente, Senhor, te agradecemos porque vamos aprender mais de Ti. Que seja um domingo abençoado em todas as salas, para todos os professores e alunos. Que haja aprendizado, Senhor, da Tua Palavra e que nossa vida possa realmente refletir aquilo que aprendemos da Bíblia. Que Tu nos oriente e nos guarde, Senhor, é o que pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou Amém. colocar o devocional para nós e nós vamos ler juntos. Gêmini, a palavra é sua. Amém. Instruam-se mutuamente. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Podemos definir o ato de instruir ou ensinar como ensinar, explicar ou expor a verdade bíblica para outros cristãos, de tal maneira que eles possam compreendê-la e se sintam encorajados a aplicá-la em suas próprias vidas. O mandamento que nos ordena a instruir ou ensinar uns aos outros possui as seguintes implicações. 1. Para podermos ensinar uns aos outros, é necessário que tenhamos o desejo de aprender acerca daquelas coisas que estão na Bíblia. 2. Todos os cristãos têm não apenas o privilégio, mas a obrigação mesmo de se envolverem no ensinamento mútuo da palavra de Deus. 3. Mesmo sabendo que alguns cristãos possuem um dom específico de ensinar, ainda assim, cada cristão pode e deve compartilhar com os outros aquilo que tem aprendido da palavra de Deus. O ensino ou a instrução é a primeira e a melhor maneira que podemos usar para edificar uns aos outros. O ensino cristão pode acontecer em ambientes formais, cultos, reuniões de oração, reuniões de estudos bíblicos, escola bíblica dominical e etc. Ou de modo informal, aproveitando todas as oportunidades. Temos que levar o discipulado cristão a sério. Estamos aqui só de passagem. A porta que conduz à vida eterna ainda é estreita e são poucos os que entram por ela. Sobe mais um pouquinho, por favor. Já é o final? Já é o final. 7. Que tal tomar uma decisão séria hoje de se envolver para valer em oportunidades de ensino e aprendizagem? É isso, queridos. Então, temos que nos instruir uns aos outros. É uma atitude de mutualidade, né? Nós ensinamos e aprendemos uns com os outros. Isso não cabe só ao professor, né? Amém? Amém. Professor Cleiton, é com você, professor Amém. Cleiton. Amém. Vamos lá. A devocional de hoje, ela praticamente traz uma boa parte do que nós vamos ver, né, nessa lição de hoje. Como eu estava compartilhando com a Gisela mais cedo, no início da transmissão, essa turma ela é muito aplicada e um dos motivos que eu não vou me prender ao texto da apostila. Nós vamos falar sobre o crente e o ensino e vamos tentar fazer um apanhado aí da evolução do ensino inicialmente dentro do judaísmo e depois dentro do cristianismo. Vamos perceber a importância do ensino para nós cristãos e o porquê que nós devemos investir muito no ensino em todos os aspectos dentro da nossa igreja. Como vimos, o ensino formal e o ensino informal. Na lição passada, nós vimos a necessidade de lermos as escrituras continuamente, todos os dias, e nós devemos procurar ler essas escrituras, ler individualmente,
ler em grupo, ler na igreja. Todas essas formas de leitura, elas vão nos edificar e também fazem parte do ensino, né, do aprendizado das Sagradas Letras. Uma outra forma de aprender, como nós temos aí na apostila, é a Escola Bíblica Dominical. E até passaremos aí parte da nossa lição vendo como é que surgiu, né, a Escola Bíblica Dominical. E perceberemos que o cristianismo ele sempre deu ênfase no ensino. Pensando em Ezequiel, capítulo 37, eu acredito que quando fala Ezequiel 37, todos vocês devem lembrar da passagem lá, da visão do profeta do Vale de Ossos Secos. Eu penso que é através justamente do programa educacional da igreja que nós conseguimos adicionar carne aos ossos do esqueleto que se forma quando alguém se entrega a Cristo. Então, talvez no momento em que eu me entreguei a Cristo, eu era apenas ossos ali que foram unidos, né, do vale de ossos secos, e justamente o ensino é que vai trazer a carne para esses ossos secos, para a gente perceber a importância que tem o ensino cristão. A educação cristã, ela é muito mais do que 1 hora ou 1 hora e meia de aula dominical no templo, nós sabemos disso. É um sistema formal e informal, como já foi dito, e dentro do ambiente cristão, que ajuda o crente a desenvolver seus conhecimentos das verdades divinas, sempre se consagrando mais a Deus. É através do conhecimento que nós vamos crescer, é que nós vamos desenvolver os nossos hábitos, é que nós vamos nos relacionar com as outras pessoas. A igreja ensina em sua escola dominical, mas ensina através também de modelos humanos. A gente vê, geralmente nas crianças, sempre tentando imitar os pais, né? Quem nunca viu isso? Imitar um adulto. Então, isso também faz parte do ensino. Esse exemplo que os outros seguem é algo que nós devemos perceber, porque sempre há alguém olhando para nós, sempre há alguém nos observando e aprendendo conosco. Então, devemos tomar muito cuidado também com as nossas atitudes para transmitirmos um ensino que seja fidedigno ao da palavra de Deus, né? Todas as grandes ideias dentro do ensino cristão, elas estão associadas ao Antigo Testamento. Percebemos que, através da revelação, da profecia, dos sacrifícios, dos ritos, a presença e o poder de Deus ali no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento, de uma forma ou de outra, estão relacionadas com o sistema educacional dos israelitas, a nação que foi escolhida por Deus, né, para que o mundo conhecesse quem é Jesus e o plano de redenção e salvação de Deus. É interessante, quando pensamos a respeito dessa educação cristã, ou primeiramente judaica, é que haviam como centros de educação, mesmo que não fosse algo tipicamente formalizado no seu início, e o primeiro lugar que se deu como formação foi o lar. A educação dos filhos era de elevada prioridade. Então, nas casas, tivemos aí um primeiro lugar para se ensinar, né? Uma das funções mais importantes dos pais hebreus era a educação adequada e correta dos seus filhos. Existem vários textos do Antigo Testamento que indicam justamente isso, que no lar começavam aí os ensinos, né? Eu vou pedir para que alguém abra em Êxodo 12, 26 e 27, só para a gente ter uma noção disso. Apesar de termos outros textos, em Deuteronômio também,
Acho que o texto de Êxodo 12, 26 e 27 vai nos esclarecer como que essa educação vinha e partia primeiramente do lar, né? Que é o voluntário. Êxodo 12, 26 e 27. Eu, Sheila, 26 e 27. isso. Quando os seus filhos perguntarem o que quer dizer essa cerimônia, vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor Deus, pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharam e adoraram a Deus, o Senhor. Vê que o texto ele parte de um exemplo. Os pais eles estão fazendo o cerimonial da Páscoa e, com certeza, criança é curiosa, nós vamos usar outros exemplos disso daqui a pouco. As crianças são curiosas e elas vão perguntar. E aí, vendo o ritual, eles perguntam o que significava aquilo. E aí, a partir daí, da curiosidade das crianças, o ensino vinha automaticamente, né? Então, começa na família, a vida. Assim como a vida começa na família, nós também percebemos que o ensino ele tem início na família também. Na literatura mais antiga, nós não encontramos professores no sentido de pessoas que são encarregadas da comunicação da fé, no caso, as crianças. Então, nós não conseguimos encontrar na literatura o papel do professor. Nós encontramos, na realidade, crianças que eram membros de uma comunidade e que essa mesma comunidade era responsável por levar conhecimento às crianças, mas a maior responsabilidade sempre cabia aos pais. Então, em primeiro lugar, percebemos o papel do ensino dentro da família, no lar. Um segundo local onde isso fica bem explícito é o templo. O exemplo que podemos citar aqui, que seria entre nós talvez o mais conhecido, é o exemplo da história de Samuel, cujos pais entregaram ao sacerdote. Eli, né, o sacerdote, então criou e instruiu Samuel. Eu não sei se os irmãos sabem, mas é curioso porque a história de Samuel ela não deve ser considerada como um fato isolado. Samuel não era da tribo de Levi, como era comum ter os sacerdotes. Ele era da tribo de Efraim. Então, isso também nos mostra que existia uma preocupação de dedicar alguns filhos a Deus de forma especial e lhes permitir crescer sob a tutela de um sacerdote. Então, Samuel, sendo da tribo de Efraim, foi educado, né, como um levita e passou a ser sacerdote entre os israelitas. Além disso, há indícios de que as classes elevadas elas empregavam algumas amas ou guardiãs que se responsabilizavam pela instituição da educação, né, das crianças. Um outro lugar, já vimos então, que a educação primordialmente começa no lar, em casa, também ali no templo, e agora nós chegamos até a sinagoga, que são lugares diferentes, templo e sinagoga, né? E nós vamos até entender essa diferença. O templo foi o templo erguido pelo rei Salomão, o primeiro templo, né? E ali virou o centro de educação cristã, vamos dizer assim. A educação através das sinagogas, ela aconteceu talvez até o quinto século antes de Cristo. Alguns acreditam que foi mais recente, a partir do terceiro século, mas o certo é que a sinagoga ela
surgiu no contexto de exílio. O exílio forçou os israelitas a deixarem o seu templo na Terra Santa, e desde aquela época, então, eles embarcaram em uma longa e árida tarefa ou jornada como nação, tentando sempre manter a sua identidade como povo de Deus. Então, ao encontrar-se na Babilônia, o templo, onde era a sede da relação com Deus, eles não tinham mais. Então, tiveram que encontrar uma alternativa para o seu sistema religioso que se encontrava lá no templo. E a alternativa agora foi a sinagoga. E aí, nós abrimos um parênteses que é muito importante em relação à educação cristã. Percebam que a educação cristã ela se dá no âmbito de um contexto em que nós vivemos. E a maioria das mudanças se dão quando a normalidade é alterada. Parece algo até bem atual, né? A nossa normalidade foi alterada com a situação do Covid-19 e todos nós temos que nos adaptar. Inclusive, o sistema de educação do país todo está tentando se readequar para continuar ensinando. Mas nós perceberemos que sempre os cristãos eles tiveram um passo à frente do mundo secular, inovando, trazendo novidades para que o evangelho fosse propagado de forma ininterrupta. Então, ali a sinagoga ela veio no sentido de suprir a carência, a falta do templo, e o povo continuar se reunindo e aprendendo acerca da vontade de Deus. Um outro aspecto muito importante da sinagoga era para ensinar o povo a não cair nos costumes do povo onde eles estavam inseridos, para eles continuarem tementes a Deus, aprendendo a lei de Deus. Então, podemos dizer que a sinagoga ela surgiu aí em meio a uma diversidade muito grande, que era o exílio, e essa ideia ela caiu bem no gosto dos israelitas, porque depois de eles terem retornado para a terra deles, a sinagoga ela continuou existindo. O ensino da lei, no caso, e principalmente das crianças, foi aceita não somente pelos judeus quando eles estavam exilados, mas também depois que eles regressaram, né, para a sua terra natal. Em lugares onde haviam grandes populações judaicas, como Jerusalém, Roma, Antioquia, Alexandria, existiam várias sinagogas. E provavelmente existiam cerca de 480 sinagogas em Jerusalém no 3º século antes de Cristo. Então, para ver como o povo de Israel, eles foram para o exílio, retornaram, perceberam que existia na sinagoga, lá no exílio, uma forma forte de educação, e eles, ao retornar, continuaram com as sinagogas para que o povo continuasse sendo instruídos na palavra de Deus. Por ser um lugar onde se ensinava a lei, a sinagoga ganhou a reputação de ser chamada a casa de ensino. Então percebam a importância da sinagoga no contexto judaico. E também aconteciam ali, né, era um lugar de adoração também. O lar, primeiro lugar de educação, lar, o templo, a sinagoga. Nós encontramos também as escolas de profetas em 4º lugar. Essas escolas de profeta eram um fenômeno extraordinário de ensino entre os hebreus. Há referências de escolas narradas nos ministérios de Elias, Eliseu e Samuel. Os profetas, os sacerdotes e os reis, eles exerciam responsabilidades diferentes. Eram figuras
nacionais muito singulares. Então, em relação ao sistema religioso com sacrifícios, os sacerdotes tinham mais e importante função. Em relação à organização político-religiosa, o rei era o que se destacava. Mas na prática diária, o profeta desempenhava o papel educacional mais importante. Então, o profeta era a figura central na educação, por causa das suas constantes exortações, recomendações, mostrando o propósito divino e também fazendo com que a nação israelita visse a necessidade de viver uma vida justa e correta. Percebam que, quando nós falamos de educação, o profeta ele desempenha ali um papel de mediador, né, entre Deus e o homem, trazendo toda a palavra de Deus para o homem, mostrando que a educação ela é divina, é algo que vem de Deus. Olha só que interessante. No Antigo Testamento, há pelo menos 6 princípios óbvios a respeito da educação. Primeiro, a educação foi um mandamento direto de Deus. Deus que mandou educar o povo. O próprio Deus quer que o povo seja educado nas suas leis, nas suas ordenanças. Segundo, o protótipo de todos os mestres foi o próprio Deus. Portanto, o ensino tem a autoridade divina. A disciplina, em terceiro lugar, é o ingrediente necessário. Quarto, o ofício de ensinar era considerado sagrado, porque, embora Deus ensinasse, inspirava também o homem a ensinar. Quinto, a instrução das crianças começava muito cedo. E sexto, o princípio fundamental para o ensino, especialmente das crianças, era ensinar gradualmente. A gente sabe que é impossível passar uma carga de informações muito grande. Então, tem que ser gradual, vai aos poucos. É aquela questão, né, do leite primeiro, e depois vem alimentos sólidos, mas gradualmente. Não dá para alimentar uma criança com feijoada, né? É algo que pode vir fazer até a criança morrer. Uma curiosidade aqui. Você sabia que no Novo Testamento a palavra escola é mencionada apenas uma vez? É lá em Atos 19, versículo 9, quando o texto faz referência à escola de Tarjano. E aqui existem 2 personalidades que eu gostaria de chamar a atenção a elas, que é Simão ben Shetak, eu acredito que essa é a pronúncia do nome dele. Ele viveu no 1º século antes de Cristo. Ele era irmão da rainha Alexandra, da Judéia, mas não se sabe muito sobre a sua vida pessoal. O seu nome é importante porque ele que tornou obrigatória a escolaridade primária entre os judeus. Esse cara, então, ele falou assim, olha, todo judeu tem que ter uma educação. Tem que ter uma educação formal. Então, ele foi o que iniciou as escolas primárias, a partir da prática das sinagogas. Então, numa época em que o helenismo avançava sobre o judaísmo, Simão ben Shetak, ele solicitou uma adesão firme, mas também uma prática que já existia através do modelo das sinagogas. Olha só, então, mais uma vez, a gente vê a questão da ameaça. O judaísmo estava sendo severamente atacado pelo helenismo, né? O helenismo é a cultura grega. Quando se viram atacados pela cultura grega
e muita gente se influenciando, então surgiu esse contra-ataque de fazer com que todo judeu obrigatoriamente participasse de um sistema de educação. O segundo nome é Josué ben Gamala. Ele foi sumo sacerdote de cerca de 65 da era cristã, o ano 65 da era cristã. E segundo o Talmud, né, Josué ele universalizou a educação primária. Então ele exigiu que todos os meninos judeus começassem a estudar aos 6 anos de idade. É interessante que, olha, um negócio bem antigo, né, 65 anos da era cristã, né, no ano 65. Então o Josué ben Gamala, ele fala assim, olha, todo judeu deve iniciar os seus estudos aos 6 anos de idade. E isso daí também foi uma outra forma de fazer com que todos participassem do sistema educacional. Sendo obrigatório, então, para todos, e fez com que Josué tivesse aí o seu nome sempre lembrado quando fala de educação entre os judeus. Nós já dissemos que a educação de um judeu começa no lar. E começava quase ao mesmo tempo que uma criança aprende ou aprendia a falar. Havia muitas práticas educacionais dentro de uma casa judia. Uma das mais interessantes, talvez, era o da mezuzá. A mezuzá era uma caixa redondinha que continha as palavras de Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 9, e capítulo 11, versículos de 13 a 21. Esse texto ele fala das ordenanças de Deus. Até peço que os irmãos anotem e depois leiam para verificar. Dentro do texto da lei de Deus, para o judeu, para a maioria dos judeus, eles consideram esse texto de Deuteronômio 6, de 4 a 9, e 11, de 13 a 21, o mais importante. Porque traz instruções da palavra de Deus, mas instruções com promessa de bênção da parte de Deus. Então, quando uma pessoa ela entrava ou saía de casa, ela tocava, né, na mezuzá, numa abertura que tinha na caixa, beijava o dedo e pronunciava uma bênção. Sempre, ao entrar ou sair de casa. Tocava na caixa, beijava o dedo, pronunciava uma bênção. Como nós dissemos, criança é curiosa, né? O menino, naturalmente, ele ia ver aquela situação, todo mundo fazia aquilo ali, aquele procedimento, e ia começar a fazer perguntas sobre o que estava acontecendo. E aí começava a educação na lei, porque esses textos em destaque são a lei de Deus para o povo ir bem, viver bem. E a educação, então, começava dessa forma. Quando a pessoa chegava na puberdade, já era considerado responsável pela observação da lei. Então, antes de ir à escola, o menino judeu já estava aprendendo a respeito da lei no seu lar, na sua própria casa. E a escola era, então, o segundo passo da formação educacional. Os alunos, eles se sentavam ao chão, aos pés do mestre, e o texto, claro, era as Sagradas Escrituras. E a sinagoga, ela também tinha um nome, era também conhecida como a Casa do Livro, onde tinham os ensinamentos teóricos e práticos a respeito da lei. Temos, saindo já do Antigo Testamento, partindo para o Novo, nós encontramos aí a pessoa de Jesus Cristo, Mestre dos mestres, Senhor dos senhores, todos sabem disso. Os discípulos o chamavam de mestre, as multidões o chamavam de mestre, e ele, com seus ensinos, fez com que multidões também se reunissem. Nicodemos, um dos notáveis fariseus, confessou que Jesus era o mestre vindo de Deus.
E há muitas referências, né, a respeito de Jesus com os seus ensinamentos, e a palavra diz que ele, no próprio testemunho das pessoas, é alguém que ensinava com autoridade. É interessante pensar nesse contexto de mestre que nos textos de Jesus a palavra discípulo ou aluno só quando é relacionado ao tempo de vida de Jesus aqui na Terra. Ela é usada mais de 200 vezes em relação aos seguidores de Jesus. Então, percebemos aí também um sistema educacional muito poderoso trago por Cristo Jesus. A igreja, assim que Jesus foi morto, crucificado e ressurreto, a igreja, então, ela ficou com esse papel, né, de continuar a educação cristã. E, claro, lá como Atos capítulo 2, versículos 42 e Efésios 2:20 menciona que ela foi iniciada justamente aos pés dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, né? Esse ensino não poderia ser mudado, que se alguém chegasse trazendo outro ensino, deveria ser rejeitado. Ensinadores saíam por todas as partes, então, das cidades, ensinando os novos crentes. O ensino era público e privado, no templo e nas casas. Aí, com a evolução, nós vimos alguns tipos de escolas também surgindo, e todas elas, dependendo do contexto, para que o povo viesse a aprender mais acerca da palavra de Deus. Eu não sei quem vai lembrar do nome catecúmenos. Essa foi uma das escolas que surgiram, e é uma escola bastante antiga, né? O termo catecúmeno é derivado de uma palavra grega, né? Ela significa instruir, fazer ruído ao ouvido, ou instrução rudimentar. Era até estranho uma palavra geralmente não muito usada, né? E que só de se ouvir já gera assim algo estranho, né? Já gera uma estranheza. Catecúmeno. Eu estou participando da classe de catecúmenos, já pensou? É um negócio interessante. Em todo o mundo grego-romano, em que se encontrava a igreja cristã, a educação era pagã. Então, foi nesse contexto que surgiu aí as escolas de catecúmenos. Como havia uma escola pagã, era necessário que os cristãos recebessem a verdadeira informação a respeito de Deus. Porque, nesse sentido, eles estavam recebendo tudo a respeito da mitologia grega e romana. E para que eles não fossem influenciados com essa cultura, surgiu esse tipo de sistema educacional. Isso gerou, claro, na época, um dilema grande, né? Eles ou deixavam que o povo aprendesse simplesmente a cultura grega e romana e ponto final, ou então eles gerariam uma resposta a tudo isso. E foi justamente a escola catecúmena foi a resposta para que o povo continuasse aprendendo a respeito da palavra de Deus e das leis de Deus. Nós pensamos que esse sistema ele foi vigoroso durante um tempo, só que depois ele caiu em declínio também. O ponto mais alto dele foi o quarto século, e a partir de 450 depois de Cristo, o declínio foi só seguindo. Depois surgiram as escolas catequéticas, que foi em meio ao desenvolvimento do intelectualismo, a organização da igreja, e estava muito relacionada com tudo isso, principalmente com o intelectualismo. Reconheceu a necessidade de ter mais do que uma instrução elementar. Para entender essa necessidade, apareceram escolas para treinar os cristãos ao mesmo nível intelectual dos seus críticos. Então, vejam bem mais uma vez, o desafio que vinha de fora para dentro.
haviam vários críticos aos cristãos, pessoas que estavam debatendo ideias com os cristãos e que eles vinham de escolas formais, trazendo um nível intelectual e um poder de argumento muito grande. Então, nesse contexto, é que surgiram as escolas catequéticas para que os cristãos pudessem debater no mesmo nível com essas pessoas. Então, elas eram instituições de treinamento para líderes, os líderes da igreja. A primeira e a mais famosa escola catequética foi a escola de Alexandria, no norte da África. Então, essa escola foi fundada no ano de 179, né, da era cristã, por Panteno, e oferecia uma combinação de aprendizagem e pensamento filosóficos gregos, só que munido com as escrituras sagradas. O objetivo era utilizar o pensamento grego, que na época era o mais forte, vigente, na interpretação das escrituras, no treinamento da liderança, fazendo com que eles ficassem bem influentes e pudessem debater com as pessoas a respeito das escrituras sagradas dentro do contexto atual. Existiam também outras escolas desse mesmo tipo, em Antioquia, na Cesareia, em Jerusalém, Cartago, em outras cidades, todas com esse mesmo sentido. A função, treinar líderes, e essas escolas elas foram as precursoras das atuais instituições de ensino de teologia que existem para preparar as lideranças das igrejas. O ensino cristão, então, perdurou por todos os séculos. Às vezes usaram o modelo 1 a 1, outras vezes usaram um educador cristão, um professor cristão, outras vezes quando se destacava uma pessoa, formava-se uma escola em sua casa, e foi assim também que surgiram os mosteiros. Um estudioso se isolava, nesse seu isolamento para buscar mais conhecimento, ele se destacava e as pessoas das comunidades que ficavam mais próximas mandavam seus filhos justamente para serem ensinadas por esse intelectual. Então, ele foi em busca do isolamento e as pessoas depois iam em busca do conhecimento dele. Aí formava a comunidade ao redor do mosteiro. E assim também nós percebemos que a partir do século XI ou XII, o surgimento, né, lá na Idade Média, das universidades praticamente surgiram nesse sistema, nesse modelo. O protestantismo, então, manteve a tradição de ensino cristão durante os tempos, além de universidades, a escola pública gratuita foi uma das invenções também dos cristãos protestantes. Vemos que estávamos e devemos sempre estar à frente do nosso tempo, olhando a necessidade do povo e fazendo com que essa necessidade seja saciada. A escola dominical, ela surgiu ali no século XVIII, né, com Robert Reich, e a ideia dele era justamente proporcionar um ensino gratuito e de qualidade. E ela era escola dominical, porque era inicialmente aos domingos, e o método de ensino dele para ensinar a língua, ensinar a ler e escrever, era justamente utilizando a Bíblia Sagrada. No Brasil, as primeiras igrejas começaram com a escola dominical, com os congregacionais, tivemos também a igreja presbiteriana, e os batistas não podiam ficar atrás, pensando no seguinte, que a escola, no caso
da Igreja Batista, ela veio antes até de termos igrejas batistas aqui no Brasil. Já vimos que o estudo, ele é um mandamento divino. Foi uma prática das primeiras igrejas no Novo Testamento. E também faz parte da história da igreja. É um instrumento de Deus para o nosso ensino no Novo Testamento. A igreja ela foi instituída para aconselhar, acolher, animar, admoestar, saudar uns aos outros. O nosso pastor, né, o pastor João Pedro, ele destaca ali na nossa lição um trecho do livro Discipulado Consciente, que ele cita ali que as reuniões públicas eram essenciais. Lá as pessoas recebiam orientação, consolo, renovação. As reuniões eram tão importantes que era um mandamento para que o crente não deixasse de congregar, né? Hebreus 10, 25. Então, percebam a importância dessa educação, de aprendermos uns com os outros, e que essa educação é tão importante que todos devem fazer parte dela. A Igreja de Cristo é o meio que Deus utiliza para transformar o mundo. A educação é sempre um agente de mudança. E a educação cristã, ela pode ser usada por Deus e sua igreja para produzir as mudanças necessárias no meio sociocultural em que estamos inseridos. Então, é através dos cristãos que o mundo vai ser mudado. É através dos cristãos que a educação no mundo deve ser mudada. A igreja também, ela deve projetar-se no mundo, expressando as suas opiniões. Muitas vezes as pessoas falam assim, não deve misturar aí a igreja com política. Sim, a igreja com política não, mas os cristãos devem se movimentar para mudar a política, para mudar o contexto sociocultural. E essas mudanças são na intenção de mostrar o melhor caminho através das atitudes, das ações e testemunho. Então, as igrejas devem se envolver com os problemas do mundo, buscando e ensinando soluções para as misérias que existem na sociedade. Se nós entendemos que a vida não é uma existência em duas esferas, uma espiritual e outra física, já estaremos aí por um passo muito adiantado. E muitas vezes as pessoas fazem essa distinção, né? A esfera física e a esfera espiritual. Então, o testemunho e o ministério da igreja não devem mudar de rosto, devem sempre estar focados em anunciar as boas novas do Evangelho. No fim da nossa lição, dessa primeira parte, né, fala também sobre os mandamentos recíprocos, e que tudo isso faz parte da educação cristã. Como eu tenho certeza que os irmãos leram toda essa parte, como está elencado ali de uma maneira que todos nós entendemos, lemos o seu texto e contexto, então nós não vamos pormenorizar aqui nessa parte. Então, nós fechamos justamente com os mandamentos recíprocos, que faz parte da educação. Poderíamos dizer até o toma lá da cá, né? E aí, nós vamos para a parte final, que é a organização de ensino da Igreja Batista no Lago Sul. E, para isso, eu chamo o professor Edson para nos instruir. Muito bem. Eu, pelo menos, já estou bastante instruído, pastor. Então, eu nem deveria mais entrar nessa seara para trazer uma participação de conclusão, né? Mas foi
muito boa dissertação sobre a história e a importância do ensino, não é? Trazida desde lá do começo. E coincidentemente, eu estava vendo em Deuteronômio o histórico que você fez sobre a importância do ensino de ensinar a partir da criança, não é? A partir da criança. E lá em Josué 1:8 fala o seguinte: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué 1:8, não é? E eu peço licença, pastor, para ler o texto que você citou, de Deuteronômio 6, a partir do verso 2. Temam o Senhor nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu os estou dando assim, e assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenham cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Escute, povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor, é nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu estou lhes dando hoje e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não se esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Isso só demonstrando a importância de se ensinar, de se passar esse ensino. Como você falou já no começo, está no contexto da nossa lição de hoje, aprender um com o outro, transmitir um para o outro aquilo que a gente tem aprendido, aquilo que a gente tem conhecimento, passar para frente o conhecimento da palavra, não é? Isso não é um mérito nosso, já está no mandamento, faz parte dos mandamentos, que nós aprendamos e não esqueçamos da palavra de Deus, não é? Então, o modelo de ensino da IBLS, quando a gente fala de ensino na IBLS, e aqui tem um fato, o pastor citou um fato interessante, os catecúmenos, não é? Os mais jovens que nem eu lembram das classes de catecúmenos, né? E é interessante porque nos livros de história do Brasil é comum o estudante se deparar com que os índios foram catequizados pelos jesuítas, não é? E a gente absorve essa informação, mas no fundo a gente não sabe o que aconteceu, o que é catequizar, né? E eles fizeram exatamente isso. Eles tentaram passar ensinamentos por via oral, porque não adiantava a escrita, para que os índios começassem a assimilar alguns dos ensinamentos. E isso é feito até os dias de hoje, né? Nós temos nossas classes de catecúmenos e, de forma sistemática, a doutrina vai sendo passada nas classes catecúmenicas que nós temos. Muito bem, esse é só um fato histórico aí daqueles mais jovens que nem eu, né? Mas isso vem dos mandamentos. A Igreja Batista no Lago Sul, ela procura fazer um atendimento de ensino abrangente. Vocês todos conhecem, ou a maioria conhece o trabalho dos Kids,
não é? Começa com o cuidado dos bebês lá no berçário, vai subindo e se estendendo até chegar em nós, em mim, né? Principalmente, né? Até chegar em mim. Então, mas vem aí temos os mais antigos, antigamente tinham os juniores, né? Temos também na nossa igreja juniores, hoje pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens, nós temos classes de jovens, nós temos as nossas classes de adultos. E para falar, como normalmente eu sou nessa classe desse semestre, eu sou o museu da igreja, né? Então, não sei se vai dar para vocês verem, nós temos aqui, deu para ver aí, né? Então, Centro de Treinamento Ministerial, trilha fundamental, não é? Então, a gente já pensava em trilha em 2009, quando essa apostila foi formulada e, basicamente, ela abrange todas as coisas que hoje, e fazer um parênteses aqui, puxar um pouco de brasa para a nossa sardinha, que a classe de introdução traz para aqueles que pretendem se tornar membros da nossa igreja, não é? Então, nesse ano de 2009, nós tínhamos os primeiros passos, entendendo a graça de Deus, da salvação, do batismo, tá certo? Obtendo a salvação, conhecendo, sabendo que é o arrependimento e fé, a família de Deus. O que mais nós tínhamos já nesse tempo? Sabendo o significado da ceia do Senhor, tudo isso era ensinado e era trabalhado dentro da trilha. Depois vinha um pouco da história da IBLS, como a IBLS se organiza. Isso parece muito do nosso conhecimento dentro dessa sala de introdução, não é? Então, os propósitos da IBLS, filosofia da IBLS, razão de ser da IBLS, missão da IBLS, visão da IBLS e a estratégia da IBLS para que o ensino fosse propagado. Isso não foi dito ainda, né? A razão de ser da IBLS é reconciliação da criação com o Criador. Essa é a nossa razão de ser. Tá certo? A missão da IBLS, levar o evangelho todo a todos os homens para que se tornem discípulos de Cristo. Como o pastor acabou de dizer, discípulo é o quê? Aprendiz. É aluno. Se tornem aprendizes de Cristo, não é? E a nossa filosofia, priorizar a mutualidade. Essa palavra eu acho que eu ouvi hoje. Mutualidade. Né? Priorizar a mutualidade entre os membros, envolvendo-os no ministério criativo e edificante, onde todos compartilham vida e fé. Então, como eu costumo dizer, nós não queremos inventar a roda. A roda foi inventada 3.500 anos atrás. Então, a gente só tem que aprimorar esta roda. Não é? A gente só tem que aprimorar esta roda. Depois vem valores da IBLS, que a gente precisa estudá-los, como funciona a nossa estratégia e as crenças da IBLS. Não é? Membresia, pessoas, tudo que diz respeito ao nosso dia a dia hoje, e que, aparentemente, nós estamos repetindo aquilo que é necessário para que a gente possa crescer e que a gente possa aprender mais da palavra de Deus. Como Salomão disse, não há nada de novo debaixo do sol. Tá certo? A gente, através dos anos, e como foi visto a colocação do pastor Cleiton, por séculos e séculos, a gente vai levando esta palavra, conduzindo esta palavra, ensinando esta palavra e vai aprimorando. Hoje nós estamos tendo essa palavra, vocês estão me vendo, eu vendo vocês através de um vídeo, através de uma tela. Não é? Então imagine o pessoal no deserto como era feito isso aí. E era
as condições técnicas que eles tinham na época, e essa palavra continua vindo e está chegando em nós. Mas isso não elimina a importância, já ressaltada pelo pastor, da nossa presença, do presencial, do aprendizado, da troca lá na sede, lá na igreja, quando nós pudermos voltar e estarmos juntos novamente naquelas salas. De forma alguma, essa tecnologia substitui a necessidade de estarmos juntos, de nos encontrarmos, de darmos bom dia um para o outro, de fazer uma roda grande ali ao redor da mesa do cafezinho logo depois da aula. Isso faz parte da transmissão do conhecimento. Isso é importante, faz parte da comunhão que a gente precisa ter, não é? Então, nossa trilha de ensino, ela tenta trazer, desde do berçário e do Kids, passando por todas nós tivemos antes um pastor de faixas etárias, né? Que era um pastor que cuidava de organizar essa parte nas idades ali. Aí, esse pastor cuidava de dividir, dentro de uma faixa etária, a necessidade de ensino que cada faixa etária teria. Então, lá no Kids se cuida daquela parte, depois vinha as faixas etárias aí de juniores e adolescentes, depois de jovens, e assim por diante. Então, era esse o cuidado, essa organização que nós já colocamos em prática. E isso é feito até hoje. Se tenta trazer dentro da nossa trilha, com as mudanças que já foram acontecendo dentro da trilha e a necessidade de alterar uma coisa ou outra, atender todas as idades, atender a todas as pessoas na igreja, tá certo? Essa é uma prioridade que a gente não abre mão, não pode esquecer. Não podemos deixar ninguém de fora. Todos têm que estar dentro, participando, não é? Antes desse modelo atual, e um pouquinho antes, 2018, né, nós tínhamos um modelo que trabalhava com a classe de introdução, trabalhamos até hoje, a classe de visão, né, que foi dado pelo pastor João Pedro e depois pela professora Pamela, né, a classe de batismo, classe de dons, não é? De vida cristã. Hoje nós temos, creio que uma pequena variação, nós temos dinâmica da vida cristã, discipulado consistente ou dimensões, não é? E classe de pais, de esposas. Eu não sei, tem classe de marido, senhor? Professora Gisela. Professor Edson, não tem por enquanto, né? Mas isso Sim. pode ficar como sugestão para o futuro. Temos uma classe de esposas, que é só para as mulheres, obviamente, né? E temos a Sim. classe de pais, que esse nome pais dá uma certa confusão. Não é só para pais do sexo masculino, né? São mães e Sim. pais. Sim, muito Mas bom. maridos ainda não. Isso está me lembrando o Dia dos Pais e o Dia das Mães. As comemorações da igreja. Mas vamos em frente. Ai, ai. Na classe visão, nós temos aqui ainda, todos conhecem o livrinho do pastor, livrinho no bom sentido. Visão, sentido da vida. Esse livrinho é muito importante. Ele é muito importante na nossa trilha, porque ele vai passar para aquela classe, né, não somente a visão da igreja, mas orienta você a descobrir sua própria visão, a visão que Deus quer que você tenha para você mesmo, não é? E nós temos um livro que foi citado pelo pastor também, que é o Discipulado Consistente, também do pastor João Pedro.
Só por curiosidade desse livro. Edson, Oi. Como é que a gente faz para comprar esses livros? Olha, alguns estão esgotados, mas aí a professora Gisela está ganhando a tarefa de procurar o pastor, saber quem não está esgotado ou quando nós teremos uma nova edição, porque é importante que não só a classe de visão, mas a classe de discipulado ou dimensões, embora os estudos se baseiem seja do pastor João Pedro, mas é importante que nós tenhamos essa formação, né? Mas na igreja ainda tem, você pode se informar com o Davi. Tá. Tá certo? Muito bem. Então, esse livro... Obrigada. Disponha. Esse livro, Discipulado Consistente, ele começa com o primeiro capítulo que diz o que é educação. Depois, no 2, é o sentido de discípulo. No 3 é o ensino cristão. No capítulo 4, o ensinador cristão. E eu vou parar no 5, com forma e conteúdo. Aí ele fala sobre o ensino público, ensino particular, ensino em escola, ensino em pequeno grupo, ensino na igreja, ensino em casa. Tudo isso o pastor já destacou. O ensino em casa. Ou o ensino no trabalho, quando nós tivermos a oportunidade de passar a palavra. Aqui eu vou abrir um parênteses meu. Lá no meu local de trabalho, eu trabalho na Câmara dos Deputados. E normalmente nós almoçamos lá mesmo, na sala. A gente pede almoço e almoçamos juntos, 6 ou 7 pessoas. E não é raro, durante o almoço, acontecer algumas discussões que envolvem a Bíblia ou envolvem religião. E aí, normalmente eu sou buscado, eles sabem que eu sou evangélico, então eles buscam alguma informação a respeito disso, ou tiram alguma dúvida, ou querem tirar alguma dúvida a respeito como é, como não é, e aí sim eu aproveito para que a gente comece a falar um pouco da Bíblia, comece a falar um pouco do que é ensinamento cristão, o que é salvação, como se consegue a salvação, que não é por mérito, não é por boas obras, mas sim pela aceitação de Cristo. Isso acontece lá no trabalho. E a gente tem que vencer uma resistência natural quando nós estamos falando do ensino bíblico, que é a gente usar aquela ideia de que está com vergonha de falar, que não tem coragem de falar. Nós temos de ter coragem de falar para nossos filhos, nossos netos, temos de ter coragem de falar lá no trabalho, temos de ter coragem de falar na igreja, temos de ter coragem de falar em qualquer lugar sobre esta palavra, seu significado e o que significa salvação para aquelas pessoas que desconhecem. Então, nossa trilha de ensino, ela vem hoje na introdução, né? A visão, que traz bases para o serviço. Nós temos uma classe chamada Dons, nesse momento não, né? Onde se aprofunda a visão, né? E esse Dons vai fazer uma prospecção das suas capacidades de serviço, dos seus talentos, do seu dom, né? Tem um acróstico que é o Forma, que é um questionário onde você descobre ou é direcionado a descobrir qual a área da igreja que você se destaca e onde você pode aplicar melhor o seu dom. Isso é na classe de dons, não é? Nós tínhamos também a classe de oração, né? Deus provedor, que era dado pelo pastor João Pedro. Essa trilha, ela vai e volta, dependendo da necessidade apresentada e do que é acertado entre o pessoal da EBD e o pastor João Pedro. Então, também depende, pessoal, e aqui faço um pedido àqueles que têm
esse dom, tem esse talento. Depende também de professores. A classe depende também de professores. É comum, e nós temos um corpo de professores lá na igreja, professores que trabalham fora da igreja, ou formados em pedagogia, formados em letras, que já estudaram a didática, bem grande. Mas quando são procurados, as pessoas, normalmente, elas oferecem algum tipo de resistência para aceitar, não é? Então, aqui fica um pedido. Muitas dessas classes que fazem parte da trilha e que são importantes, elas não são colocadas à disposição da igreja porque a gente não tem um corpo de professores completo que possa oferecer todas essas salas para atender a nossa necessidade, a necessidade dos membros, a necessidade dos visitantes. Mas isso Professor agora... Edson, posso fazer um parêntese também? Claro que pode. Os professores que têm formação na área, como o meu querido pastor Clayton, né? E existem outros na igreja, são muito bem-vindos, claro, né? Estudaram para isso e podem usar a sua formação para servir a Deus. Mas não só quem tem formação na área de pedagogia ou de letras ou de alguma outra área específica e que já é professor, né? Mas pessoas que tenham um compromisso, um amor pela causa de Deus, né? E que queiram compartilhar da sua experiência de vida cristã, são muito bem-vindos. Não apenas os que são professores de formação. Essa observação da professora Gisela é super importante, até porque essa também é uma das justificativas que às vezes a gente usa. Diz, mas eu não sou professor, não é? Você não é professor de formação, mas você tem um conteúdo, você tem uma facilidade muito grande, você tem uma empatia. Oi. Deixa eu aproveitar a deixa da mestra Gisela. Sim. Me surgiu aqui agora na mente, talvez que poderíamos ter uma classe de formação de formadores, que seria justamente uma classe para que qualquer pessoa que tivesse o interesse de lecionar na Escola Bíblica Dominical, faria parte para se aprimorar nos conhecimentos, a didática e tudo mais. Acho que seria legal. Pastor, o senhor está roubando minha ideia. Então, isso sim, é um dos pontos que eu estou colocando aqui também, aproveito, agradeço a você, né, de ter antecipado. Muita gente nossa já ouviu falar da famosa tia Mabel, quando ela trabalhou aqui no Brasil, que era uma americana dedicada completamente à evangelização e ao ensino. E eu fui discípulo da tia Mabel, né? O João Pedro conheceu a tia Mabel, ela já faleceu. Então, veja bem, na década de 70, tia Mabel já organizava uma classe de professores, para professores, né? Essa ideia que você acabou de colocar, de formação, né? Para professores. Então, no sábado, não somente os professores que iriam dar aula no domingo se reuniam, né? E estudavam. Quem é que estava nascendo? E tá certo. E estudavam, se preparavam para o domingo pela manhã, né? Uma classe de formação. E outros que estavam surgindo e queriam participar como professores da EBD. Essa classe já existia. Como eu disse, a gente não inventa a roda, né? A gente só trabalha com ela. Então, tia Mabel foi precursora da nossa ideia de colocar em prática. Hoje em dia, com essa tecnologia, eu tinha pensado de oferecer uma sugestão para a professora Gisela, dizer assim, numa sexta-feira, durante 1 hora, dá para reunir os professores, estou dizendo sexta-feira porque está no final de semana,
Dá para reunir os professores através de uma sala virtual, fazer um check-up geral do domingo que vem e deixar todo mundo afiado. Isso vai exigir que o professor prepare sua aula, porque ele vai falar sobre ela nessa sexta-feira, nessa sala de preparação. Ele vai ter que já dizer qual foi o preparo que ele colocou para o próximo domingo. Então, é uma sugestão de que exista uma sala virtual para que os professores se aprimorem, para troquem ideias, troquem informações, troquem conhecimento, né? Porque nós estamos na classe de introdução e eu não sei, mas poucos de nós aqui sabemos, eu não sei quantos sabem, o que está acontecendo lá na sala dos jovens, ou o que está acontecendo na sala de adolescentes, tá certo? Então, uma reunião antecipada de professores numa sala virtual vai fazer com que cada professor e, naturalmente, todo o grupo da EBD estejam informados do que está acontecendo nas outras salas e os assuntos que estão sendo tratados. Normalmente, Professor, posso aproveitar sua fala rapidinho? Pode. Nós não temos como saber o que está acontecendo nesse momento nas outras classes. Isso é fato. Mas nós temos como entrar, já que essas aulas estão sendo gravadas, algumas, nós temos Sim. como entrar e assistir. Eu já fiz isso. E é bem legal. Já assisti a aula da classe de esposas, já assisti da classe de adolescentes. E são experiências muito positivas, assim, a gente aprende muito. Então, eu super recomendo. Quem puder fazer isso depois. Sim. Então, na ideia inicial do pastor João Pedro, essa trilha seguiria essas classes iniciais, introdução, batismo, dons, oração, virtude. E depois dessa formação, nós passaríamos a estudar livros específicos da Bíblia, não é? Isso tem acontecido normalmente em janeiro e julho, quando a gente tem uma semana de estudos bíblicos somente voltado aquela semana inteira para determinados livros da Bíblia, não é? Mas o pastor pensa em aprimorar mais ainda, levando a introdução da história da Bíblia, estudo do Antigo e do Novo Testamento, história da igreja, escatologia, né? A vida futura, que a maioria de nós não tem um conhecimento muito aprofundado. Desculpe os que têm. Grande sobre escatologia. E é uma dúvida que permeia a mente de muitos frequentadores de igreja. O que será o tempo futuro? Um tempo futuro que está quase presente. A gente está aí caminhando, né? Então, tudo isso diz respeito à ideia que nós temos da trilha de ensino da IBLS. Eu tenho certeza que agora, com a reestruturação do propósito de ensino, muita coisa boa vai acontecer. Eu sou um otimista. Então, pandemia ou não, recessão ou não, a gente vai tocando, a gente vai para frente. E muita coisa boa vai acontecer nesse meio tempo. Assim que a gente vencer a pandemia, já sugeri muita coisa aqui nessas falas que nós temos tido. Uma das falas é que a gente faça um cafezão lá na igreja para trazer todo mundo, entendeu? Anuncie que nós vamos ter um café especial e que nem ensino vai ser nesse dia. Vai todo mundo sentar, comer, sorrir, agradecer a Deus e se divertir. Porque a gente precisa estar reunidos de novo, né? Diga, professora. Eu escrevi aqui, meu irmão, que esse cafezão aí vai ser uma bênção e que a Fran vai adorar, né? A Fran, mas estou sentindo falta dela. Eu acho que ela não está tomando café, né? Tá não, irmão Edson. Sim. A Fran, ela teve uma dificuldade de dormir durante a madrugada. Ela acabou pegando no início da manhã agora. Aí eu nem acordei ela, não. Deixa ela descansar. Então, e aí, eu espero que, de fato, a gente caminhe para que essa trilha seja reorganizada. Nós tenhamos um corpo de professores disponíveis, porque capacitados nós temos, disponíveis para colocá-la, né?
para nós, membros e congregados, termos um crescimento contínuo da palavra. Essa é a visão que o pastor escreveu no seu livro Discipulado Consistente. O crescimento é contínuo. E eu tinha colocado lá no início, eu inverti aqui a frase, que diz assim: queremos que você seja um crente em constante crescimento. Está lá no meio da apostila, em algum lugar. No domingo passado, nós vimos a necessidade de ler a palavra. Tá certo? Então, o ler essa palavra também é um ler contínuo. É um aprendizado contínuo. Então, todos os dias, nós precisamos ler, porque é assim que a gente vai aprender. Ler essa palavra todos os dias, né? Ler no grupo, ler em casa, ler sozinho, ler de todo jeito a palavra de Deus. Porque isso vai nos dar condições de estarmos crescendo na palavra. E no domingo, sapeca ela lê na EBD, que é para poder a gente, né, crescer mais ainda e tirar as dúvidas. EBD é uma coisa que tem que ser participativa, né? EBD tem que ser participativa. Concordo plenamente, viu, professor Edson? É isso. Desde quando eu terminei meu curso de pedagogia há uns milhares de anos atrás, né, que já era para ser participativo. Aquela coisa da sala com a cadeira um atrás do outro já foi, já não existe, tá certo? Então, a gente fica num círculo, conversando um com o outro, discutindo com o outro. E também não existe uma supremacia do ensinador. O ensinador ensina e aprende ao mesmo tempo. É isso Tá mesmo. certo? Então, nós temos conhecimento que alguns não têm e todos têm conhecimento que eu não tenho. Então, eu preciso dessa troca para aprender. Aprendi hoje com o pastor Cleide que existia o catecúmenos, coisa que eu nem lembrava mais. Né? Sheila, você lembrava disso, Sheila? Não, eu sou aqui dos anos 90. Ah, bom. Sheila é novinha mesmo. Então. Ah, bom, a novinha. Jefferson, você nunca ouviu falar disso, né, Jefferson? Não, mas não sou tão novinho quanto ela está falando que é, não. Muito bem. Então, pessoal, classe de EBD é assim, é participativa. Não só classe de EBD, nas escolas também deveriam ser assim. Alegre, é um local onde a gente tem que ter prazer de estar presente, de participar. Tá certo? Aí, meu irmão, você falou a minha língua aí. É assim que a gente aprende, né? É claro. O ambiente tem que ser um ambiente assim, onde a gente tem alegria e vontade de aprender, né? Isso mesmo. Olha, eu sou mais um particular, né? Eu gosto de dormir até tarde. Se possível, me deixe dormir até as 9, né? Ou 9h30, né? Mas no domingo, eu estou acordando antes das 8. Eu digo, isso é um milagre. Só milagre. Deus, né, meu irmão? Porque eu me fiz um desafio com o João Pedro certa época. Eu não era muito de ir a EBD, porque sair aqui da Arniqueira para ir para a EBD, para chegar lá, eu tenho que acordar às 7h30 para chegar na hora, né? De caramba, acordar às 7h30, mas aí eu fiz o desafio. Não, eu vou porque tem que sair da zona de conforto, nós todos temos de sair da nossa zona de conforto para poder entregar o melhor, né? Participar mais. E isso foi feito. Mas aqui no virtual, eu estou acordando antes das 8. Eu digo, alguma coisa está errada nesse negócio. Ou está certa demais, né? Está certa. Então, pessoal, trilha. O modelo de ensino nosso é uma trilha. Nosso modelo na Igreja Batista no Lago Sul é uma trilha. Essa trilha, ela pode ser alterada de acordo com a necessidade, mas ela tem uma base. E essa base normalmente vai ser a classe de introdução, ou que seja com outro nome, mas é uma introdução à IBLS. Nós temos de ter a visão da igreja, uma classe de visão.
né? A de batismo é de acordo com a necessidade. Nós temos de ter também, no meu entendimento, a manutenção da classe de dons, ou o nome que se dê, a forma, para poder você descobrir onde empregar o seu talento na igreja. De acordo com a necessidade, nós vamos ter classe de esposas, classe de... Futuramente, e de forma organizada, podemos ter uma classe de língua inglesa, de língua alemã, língua espanhola, né? Francês. Pois é, francês, mas isso dentro de uma estrutura que seja adequado realmente a uma classe que possa acompanhar esses ensinamentos bíblicos, mas nessas outras línguas. Então, é assim que nós funcionamos, é assim que nós temos funcionado, e como todos devemos saber, ensino é um processo. O ensino é um processo. E como todo processo, ele é contínuo e vai se aprimorando, e vai se aprimorando, e vai se ajustando. E se muda o processo, se ajusta o processo, a fim de que ele renda melhores frutos. Assim é que é feito, e assim é que tem de ser feito. Nós temos um pastor que é escritor, então ele tem várias obras que podem ser aproveitadas na trilha de ensino da igreja. Ele sente prazer, além de professor, né? Além de escritor, é professor também. Então, ele sente prazer. Eu costumo dizer que ele é mais professor, né, do que pastor. Porque o prazer dele, quando ele está dando aula, é uma coisa visível, né? Então, quando ele está ensinando, na realidade, quando ele está transmitindo o conhecimento que ele tem, para todos nós, ele sente satisfação nisso. Mas é a área mais interessante de todas mesmo, irmão. É a mais apaixonante, com certeza. Irmã, eu não posso falar porque meu primeiro curso foi de pedagogia. Então, por escolha própria. Não foi porque eu quisesse fazer pedagogia. Eu escolhi pedagogia. Então, deve ter alguma coisa nesse sentido aí, né? Meus irmãos, alguma dúvida quanto às trilhas da igreja de ensino? Professor Edson, aproveitando a sua pergunta, vamos ver se a turma entendeu direitinho. Depois dessa classe aqui, nós vamos para qual classe? Visão. Opa, Visão. muito bem, Sheila. Visão. Eu, no caso, vou corrigir o Jefferson. Eu tenho que ir para aquela de adolescente, né? Porque eu nasci nos anos 90, ele que está botando coisa a mais para mim ali. Tá. Não vamos fazer essa regressão muito profunda, porque daqui a pouco alguém vai dizer, a Fran vai dizer que vai para o berçário, né? Vai ficar lá. Meu Deus, é mesmo. A classe 1 e 2, né? Então, pois é. Depois, Gisla, vem a classe de visão, né? Que, conforme o título, visão, o sentido da vida, você vai... Isso é uma coisa que a maioria das igrejas, seus membros, eles têm dificuldades em dizer a visão que Deus me deu, pessoal, é esta, não é? E essa classe, ela tira muitas dúvidas a respeito dessa condição de não saber exatamente, não identificar exatamente o que Deus espera de você, o que Deus quer de você, a missão que Ele te deu, não é? É uma classe muito interessante, viu? Eu já fiz muito. E super indico para vocês. E o livro também é muito bom que seja lido, porque ele traz coisas que na classe não é possível dar devido ao tempo, mas o livro ensina bastante, não é? Eu aconselho a adquirir esse livro, assim como o Discipulado Consistente, que também é um livro muito bom. Alguma dúvida fora esta, mais, ou nós vamos partir para o café? Tá todo mundo querendo tomar café, meu irmão, pelo visto. Se não, já é almoço, já, café. Quase. Mas nós estamos ficando muito educados. Nós estamos terminando antes das 11, quase todo domingo. Né? É mesmo. Então, mas é porque a gente já está treinando para quando voltar à sede,
né? Porque lá o cafezinho acaba 10h30. E eu ensino na classe de introdução, quando toco aquele sinalzinho bendito, que a gente precisa encerrar para descer, porque o café, se a gente chega atrasado, não tem mais. Então, só no céu, os últimos serão os primeiros. Não é? Lá na sala, não. Então, a gente está se reeducando para o horário. Né? Quem tá dando... Deixa eu perguntar, quem está dando a aula de visão? A última sala estava, se eu não estou enganado, a Ana e a Pamela. Não, perdão. A Ana Lúcia foi a professora do semestre passado da classe. Sim. E do semestre retrasado foi a Pamela, isso mesmo. E a Ana Lúcia deu essa classe junto com a Eri e a Edileuza. Sim, é isso, respondendo à pergunta da Sheila. Tá certo? A classe de visão. Uma das coisas que a trilha ensina é que essa transição de uma sala para outra ocorre com a ajuda do professor, do monitor. Ele vai lá, pega a sua turma, vai lá na turma seguinte, onde essa turma vai ser colocada, apresenta a professora daquela turma que vai receber a todos nós, e essa transição busca fazer assim para adaptar mais, você já tomar conhecimento, o professor já... Todos somos conhecidos e irmãos, mas é bom levar a turma para que a professora já saiba, o professor já saiba que turma nova está chegando, enquanto que ele vai entregar a turma dele para um outro professor. Mas assim, a Gisela vai ser a nossa professora, não vai? de introdução? Pois não. é. Não, a Gisela está sendo... Professora eterna. Gente, eu a vou Gisela... para a sala que a Gisela for. Meu Deus do céu, que coisa linda! Gente, a Fran, para falar assim, falando sério mesmo, a Fran sugeriu isso mesmo. A Fran sugeriu que a classe passe de semestre, né? Vá para uma outra temática e que a professora acompanhe. A Fran fez essa sugestão. Apoiado. E eu vou ter o maior prazer de continuar com vocês, Tem porque 2 votos. vocês conquistaram meu coração. Aqui mais 2. Aí, ó, nós já vencemos. Professor Edson, essa classe é muito especial, viu? Eu acho, professora, eu acho que é uma classe especial mesmo. Sempre foi, eu disse. Só que, como eu disse no domingo anterior, cada turma vai se aprimorando e se tornando mais do coração de cada um de nós. Então, fica difícil assim. Se a gente se apegar, a gente vai acompanhar eles até a velhice em algum lugar que eles estejam, né? Tamo junto. Vamos envelhecer junto. Não, vai um tocar a fralda do outro? É o jeito, né? Mas, assim, a professora Gisela, ela é nossa. Tudo bem, mas como diz o meu time, ela agora está em outro patamar. Eu fui promovida mesmo, gente. E nós também. Nós fomos promovidos essa turma. Bom. Então, muito bem. Então, pessoal, mas seria bom mesmo que quando a gente está dentro de uma sala, mas isso ocorre desde a nossa infância, né? Quando a gente tem que mudar de série que vai encarar outros professores, a gente começa a fazer cara feia, né? Não, mas a gente já aproveitou pouco. Às vezes dá até dor de barriga, né? Do Antônio, do iPhone do Antônio, né? É isso. Então, dá dor de barriga, sim. Mas aproveitou pouco, repete de ano. Eita, Simone. Simone, repete de ano, Simone. O Edson. A gente vai ficar nessa classe, então. Edson. Se tiver prova, eu não respondo nada. Então, oi. É só para te corrigir, não é iPhone do Antônio, não. É iPhone do senhor Simone. Ah, bom. Eu esqueci. Ela é a Madame Antônio Pedro. A Simone é a Madame Antônio Pedro. Não. Eu sou o Madame Simone. Olha só o que o Gessner está provocando na sala, hein? Gente, essa coisa de cultura é algo assim muito interessante, né? Sim.
Como a gente Sim. aprende, né, com outras culturas. Impressionante. E para encerrar, eu não sei se a Sheila observou, eu já estou com outro fone. Eu observei. Eu tinha Eu observado, mas observei. quando eu entrei na sala hoje, que você entrou depois de mim do Gerson, eu observei, falei assim, esse fone não é o mesmo. Será que ele já entregou para o Neto o fone? O Já outro era foi. mais cibernético, né? Tinha um azul, assim, Era bem... vermelho, um azul, sei lá, um vermelho. O meu neto usou um argumento que é imbatível. Ele disse que aquele se adequava mais à geração dele. Aí eu entreguei. Ah, tá. Entendi. Quantos anos, Edson, ele tem? 12. Meu Deus do céu! Mas te fazendo enrolou 12 agora. bonito, né? Contra esse argumento eu não quis discutir, né? Então eu digo, tá bom, tudo bem, a gente faz a troca. Tá certo? É isso aí. Bom, pessoal, era esta participação que eu queria trazer para vocês. E parece que domingo nós vamos ter um classão, né? Que é a classe geral, não sei. A professora Guida vai informar isso. Né? Na semana que vem já vai ser a última aula, né? Vai ser o encerramento da escola bíblica desse semestre. Sim. Me parece que vai ter um classão. Não sei. Eu também não sei, mas eu vou confirmar e eu aviso vocês no grupo, viu? Isso. Agora, aqui de camarote, eu vou ficar esperando o encerramento desta sala, tá certo? Eita, a gente vai ter que se reunir, viu? Então, senão não vale. Tá certo, pessoal? Então, eram essas as informações que eu tinha para passar para vocês. E encerro dizendo que não vamos nunca inventar a roda. Vamos aprimorá-la. Olha, eu sugiro a gente fazer um churrasco, né? Na casa de alguém. Nem me fale. Chamar uma carnívora para um churrasco. Eu dou prejuízo, viu? Eu já vou avisando. É um churrasco? Lá na casa do Edson. A casa está aberta. Assim que a pandemia deixar, todo mundo pode vir. É nóis, hein? Pois é. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada aos dois professores. Nós vamos organizar isso aí, viu, professor Edson? Fiquem à vontade. Eu gostaria de agradecer de coração aos dois professores de hoje, né? Professor Cleiton, professor Edson. A aula foi excelente, como sempre. E eu gostaria de convidá-los a fazer a oração final, né? Para nós encerrarmos a nossa aula e alguns irem tomar café, outros irem almoçar, né? Gente, e eu queria uma oração, porque ontem foi meu aniversário. Parabéns, Simone, parabéns! Que dia lindo! E eu tenho muito a agradecer a Deus pela saúde, por mais um dia de vida nessa pandemia, né? Eu sou grupo de risco, eu sou transplantada, então Deus tem me guardado e eu tenho muito que agradecer. Verdade. Amém. Verdade. Vamos celebrar a vida da Simone. Na realidade, a gente deve cantar parabéns para a Simone. Eu também acho. Também acho. 1, 2, 3. Parabéns a você. Muita felicidade. Muitos anos. Viva Simone! Parabéns, Simone. Que Deus te abençoe muito, viu? Amém. Muito obrigada. O churrasco do Edson, a gente vai lembrar de te dar um abraço. Isso. É verdade. E vai rolar um bolinho também. Preciso. Quem gostaria de fazer a oração final, queridos? Eu sugiro o irmão Cleiton, que ele estava inspirado hoje na aula. Amém. Não fugindo, tá? Cleiton. Eu sugiro um desmaio para mim nesse momento. Hein, Cleiton? Você podia mandar esse estudo pra gente. Esse estudo que você fez. Tá. Manda no grupo. Ficou bem Legal. Boa ideia. Só para terminar, olha só quem chegou aqui. Coisa linda, meu Deus do céu. Tá no colo. Qual é o nome? Como é que chama, Edson?
Charlotte. Meu Deus, é nome francês, gente. É muito chique. Charlotte. A minha é Ana Catarina. Pois é. Nome russo. Minha gata. Nome russo, hein? É. Eu estudo a minha russo chama também, Sheila. meu irmão. Até russo eu estudo. A Charlotte é mais fiel do que eu. Quando a gente vai fazer o nosso estudo aqui em casa, ela é a primeira a subir no sofá e ficar sentada lá Coisa esperando. linda, meu Deus. É ela que manda na casa, inclusive. Certamente. Eu sei como é, viu? O Jefferson disse que a dele se chama Sheila. Eu não entendi do que ele me chamou, eu queria entender. De gata, viu? Ah, tá. A Tá bom. gata. Eu tava falando da Ana Catarina, né, Jefferson? Tá certo, Não. tá certo. Tá vendo? Senhora Jefferson. Eu acho que aqui também tomar é para a senhora Sheila, viu? Vamos fazer um grupo, Muito hein? bom. Muito Não bom. me entrega, Jefferson. Vamos orar então, Vamos orar. pastor? Vamos orar. Vamos orar, então. Santo e glorioso Deus, eterno Pai Celestial, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado porque nesse instante nós concluímos, ó Pai, com mais uma fase da nossa educação cristã. Suplicamos a Ti que continue nos dando sabedoria, discernimento para prosseguirmos na trilha, no caminho que Amém, Senhor. nos dá, Senhor, mais conhecimento acerca do Teu reino, acerca de Ti, Pai, acerca de nós mesmos. Muito obrigado por cada pessoa que está presente na turma hoje, por cada pessoa que faz parte dessa turma, que as Tuas bênçãos continuem alcançando a todos. E nesse instante, ó Deus, colocamos diante do Senhor a Tua serva Simone, ó Pai, que completou mais um ano de vida, e Te louvamos porque mais um ano de vida na Tua presença, Deus querido, que o Senhor continue cobrindo com Tuas grandiosas bênçãos, abençoando a sua saúde, abençoando os seus planos, seus projetos, a sua família como um todo. Te louvamos pela vida dela, dos seus familiares, que o Senhor continue, ó Deus, dando visão espiritual para que a tua serva continue crescendo em graça e em conhecimento diante de ti, diante dos homens. Obrigado por tudo, ó Deus, que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. E te suplicamos, continue conosco, seja favorável a nós, continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. 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 Bom domingo, pessoal. Amém. Bom domingo, Deus abençoe. Simone, Amém. parabéns mais uma vez, viu? Obrigada, muito obrigada. Parabéns, Simone, que Deus te abençoe. Obrigada. Amém. Olha, de presente, nós vamos continuar te chamando de Simone e não de Madame Antônio Pedro. Ai, muito obrigada. Simone. Ô, Simone. Simone, Oi. só para tirar uma dúvida, você fez alguma classe de catecúmeno? Não, né? Olha, eu Não. nem me lembro, mas é possível. Gente, Não, fez não. 36 anos que eu fui batizada. Mas não fez não. Eu tenho certeza. É possível, é possível. Tá bom. Simone, parabéns. Deus te Tchau, abençoe. tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau. Bom domingo para Beijo, todos. tchau, tchau. Beijo. Até às 18, Tchau. pessoal. Tchau. Até. Tchau. Tchau.